Bom dia, boa tarde, boa noite essa galera. Espero que todos e todas estejam bem nessa continuidade de nossa quarentena e do nosso ensino remoto do nosso conteúdo. E a gente vai seguir agora nesse vídeo, que mais uma vez eu pretendo que seja mais sintetizado do que os outros. Talvez eu falhe novamente, mas esperamos que não. Mas a gente vai continuar aqui tratando sobre o desenvolvimento do direito positivo em nossa sociedade. Nas nossas outras aulas a gente mencionou sobre o desenvolvimento desse direito positivo, se encerrando no próprio direito, né? A gente estava fazendo um estudo do direito positivo e como ele se desenvolvia, e como ele se desenvolveu do seu formalismo clássico e do positivismo clássico para adquirir um caráter mais dinâmico através do neoconstitucionalismo, através da visão tridimensional do que é o direito e também da concepção de que o direito ele não se encerra na legislação, mas que ele é uma construção que utiliza como base a legislação, mas que ela ultrapassa essa leitura meramente, essa mera leitura, e ela se consolida como a partir da interpretação que o judiciário dá dessa legislação. Então, lembrando aqui que o direito então se torna não mais aquele conceito que se encerra na norma legislativa. É uma construção dada pelo judiciário através de sua interpretação e através não só da interpretação que ele dá, mas também através da correta aplicação dessa legislação dentro do território. Que então o judiciário vai levar em consideração os costumes daquele local, vai levar em consideração as doutrinas da comunidade acadêmica jurídica daquela realidade. Então tudo isso servirá para que se manifeste a norma jurídica em sua totalidade. Não apenas aquele texto base da lei, mas a norma jurídica que é concebida depois de todos esses processos. Mas então, a gente já tratou disso nesses nossos encontros, sobre como o direito se porta e como ele evoluiu historicamente para chegar a esse ponto. Mas um dos argumentos que eu falo para vocês é que o direito ele deve ser obedecido pela sociedade e ele tem esse caráter heterônomo, esse caráter coercitivo e essa validade em relação ao direito natural, porque ele é uma imposição de uma política pública estatal. E ele tem essa legitimidade enquanto política pública estatal porque o Estado detém essa legitimidade, esse império. E o Estado tem essa legitimidade e esse império porque o Estado é aquela entidade que representa o povo e que, em tese, reflete os anseios e necessidades dessa população. Logo, as políticas públicas desse Estado serão democraticamente concebidas para reger da melhor maneira possível, né, de acordo com o caráter de denominador comum, os anseios daquela sociedade. Então, se a gente está falando da evolução do direito positivo, não tem como a gente deixar de falar da evolução do próprio Estado, enquanto ocorrem essas evoluções jurídicas, certo? Então, aqui nesse vídeo a gente vai tratar um pouco sobre como a nossa formação estatal ela inicia e ela se inicia com um caráter autoritário e um caráter antidemocrático, né? E ela ultrapassa esse autoritarismo para se desenvolver naquilo que a gente vem a conceber como o Estado Democrático de Direito, que eu acredito que seja uma expressão que vocês já devem ter visto, né, algumas vezes aí ao longo das suas vidas. E nesse caminhar, nessa rota para se tornar o Estado Democrático de Direito, nós temos a advenção de um conceito extremamente importante, que é o da segurança jurídica, que é uma das fundamentações do direito positivo. Talvez a principal manifestação positiva do direito positivo em relação à sociedade. Então vamos a isso. Você deve se lembrar, quando a gente iniciou realmente a nossa disciplina, quando eu peço para vocês fazerem aquelas leituras a respeito do direito, dos conceitos do direito, a turma esbarrou com os conceitos contratualistas da formação estatal. Primeiro, dentre eles, os conceitos de Hobbes e de Rousseau. E é interessante que a gente trazer à baila o conceito dado por Hobbes. Hobbes é o autor que concebeu aquela famosíssima obra, o Leviatã. E a sacada de Hobbes era que os humanos, as pessoas as pessoas da nossa coletividade humana, elas cederiam suas liberdades individuais para
de forma coletiva, compactuar, então contratar, por isso que o nome da teoria é contratualista, ou contratualismo, e eles juntos fariam esse grande pacto, né? Um pacto é um acordo, é um contrato. Esse grande pacto onde todas as pessoas individualmente cederiam suas liberdades ou parte dessas liberdades para compor uma entidade que teria poder sobre estas pessoas, para regê-las. Então eu vou estar aqui admitindo que eu perca parte de minhas liberdades individuais para que outra entidade tenha a autoridade de me vigiar com relação à não efetivação dessas liberdades, na esperança de que outras pessoas, ao terem suas liberdades individuais cerceadas, não mais possam causar o mal. Porque na concepção hobbesiana, o homem é o lobo do homem. Nós somos essencialmente ruins, logo, nós necessitamos do Estado. Então é necessário que o Estado apareça, se manifeste, e ele tenha esse poder, e ele seja heterônomo, né, em relação às nossas vontades, e ele quebre a nossa autonomia, e ele nos force a obedecer a um sistema de regras, para que nós então estejamos defendidos do nosso maior inimigo, que é nosso outro, né, o nosso próximo. Então, na concepção hobbesiana, o Estado ele é uma necessidade para nos proteger de nós mesmos, e como nós somos essencialmente falhos, por sua própria concepção, o Estado então está correto. Então a gente está aqui, somos seres totalmente falhos e essencialmente violentos, então a gente está concebendo e estruturando essa entidade que será chamada de Estado, e esse Estado será dotado de toda retidão, será dotado de todos os argumentos corretos, será dotado da razão da história, certo? Então, no conceito de Hobbes, o Estado ele é necessário, o Estado, por ser necessário, ele é perfeito, porque ele está aqui regendo nós que somos imperfeitos, e pelo fato do Estado já ser perfeito, ele é irretocável, ele é inalcançável, não se pode travar diálogos, não se pode duvidar desse Estado. Por quê? Porque ele já é essa concepção dessa estrutura, dessa lógica que serve para ultrapassar os nossos erros mundanos. A gente já pode imaginar os erros dessa lógica, que é a concepção de que o Estado ele será perfeito. Então, é só a gente se perguntar, o Estado é perfeito? O Estado ele é dotado de todas as respostas corretas? Porque na concepção hobbesiana, o Estado hobbesiano, ele é tão necessário, mas tão necessário, que as nossas dúvidas em relação ao Estado, elas fazem parte de nossa revolta por causa do nosso caráter monstruoso, por nós sermos o nosso próprio lobo. Então as dúvidas que a gente tem em relação a esse Estado, elas são erradas, porque a gente não deveria duvidar do Estado. O Estado ele é perfeito e a gente deixa o Estado nos reger porque é necessário. Então, só por essas palavras, acho que vocês já podem perceber qual é a problemática de ser regido por um Estado hobbesiano. Porque quem é que vigia os vigilantes? Quem garante que um Estado hobbesiano será de fato perfeito? Afinal de contas, o Estado é formado por quem? O Estado é formado por alienígenas, por máquinas, que são estranhas à nossa imaginação. O Estado é formado por um Deus todo-poderoso e onisciente que é perfeito e incapaz de falhas. O Estado é formado por esses conceitos? Não. O Estado é formado por pessoas. Pessoas que são tão falíveis quanto qualquer outras pessoas. Pessoas que são tão propensas ao autoritarismo quanto outras pessoas. Então, a lógica do Estado hobbesiano ela se demonstra problemática porque ela impede que se desafie a autoridade estatal, porque se confere ao Estado esse caráter de não ser desafiável, certo? Então, as nossas formações estatais, elas começam assim, elas começam por ser eminentemente autoritárias. É só vocês lembrarem das suas aulas de história e vocês vão lembrar como é o formato das configurações de Estado das nossas antiguidades. A gente vai estar falando aqui de regimes despóticos, de regimes monárquicos, absolutistas.
A gente vai estar aqui falando de uma pluralidade de regimes e de formas de gestão que, por algumas exceções, como na antiguidade clássica grega ou romana, elas não tinham instrumentos de democracia. E por democracia aqui eu falo, né, de poder popular. Inclusive, nesses exemplos que eu mencionei, como a antiguidade clássica grega ou romana, nós também tínhamos autoritários, estados que eram autoritários. Porque nem todas as pessoas eram consideradas pessoas naqueles estados. Então, se você tem um estado que é democrático para uns, mas autoritário para escravos, então você não tem um estado que seja democrático, certo? A gente tem que aqui conceber logo essa ideia e parar com a romantização de algumas antiguidades clássicas só porque elas foram conceitos anteriores daquilo que a gente vai vir chamar de exercício democrático. Mas, durante toda a nossa antiguidade, que eu estou falando das pluralidades de antiguidades do processo civilizatório humano, nós teremos tido estados autoritários. E eles são conceituados de uma série de formas. Eles poderiam ser chamados de estados hobbesianos, né, porque eles não podiam ser desafiáveis. Lembremos aqui de outra coisa que a gente já falou anteriormente, por que Antígona deve obedecer à lei de Creonte. A gente fala aqui de Creonte, que ele criou a legislação, e a gente utiliza aquilo como exemplo de direito positivo, mas a gente não deve esquecer que Creonte tirou aquela lei, sabe-se lá de onde, né? Não vou aqui usar outro palavrão para não me queimar mais aqui com a galera que está escutando em casa. Mas ele tirou essa lei de onde? Não foi de um exercício democrático, certo? Então, naquele sistema, era um direito positivo, mas um direito positivo que se manifestava de um regime autoritário e antipopular e que não essencialmente falava as necessidades e anseios do povo. Então, a gente tem naquele momento um regime autoritário. E os estados, e quando eu estou falando de estados, eu estou falando de nações, vão evoluindo nesse sentido. Os alemães, eles têm algumas terminologias para esses estados, como Machtstaat, que significa estado de poder, pois se fala da totalidade do poder que fica concentrada na figura do mandante, ou Polizeistaat, que significa estado policial, que ele é pautado na questão da vigilância, de como o poder público tem toda a possibilidade de interferir nas relações das pessoas daquela sociedade e em suas liberdades. E esse modelo de Estado autoritário, ele vai se sacramentando na nossa história até certo ponto. Vocês devem lembrar nos seus estudos de história do seu secundário, de uma graduação em história, coisa do tipo, vocês vão lembrar que existe um momento da nossa história, da história humana, onde a gente tem um rompimento com o absolutismo monárquico. A gente pode aqui utilizar foi uma grande sinalização desse momento a Revolução Francesa, onde nós temos um momento de um horizonte revolucionário se consolidando, com os gestores despóticos, os monarcas absolutistas sendo destituídos do seu poder, e na hora que eles são destituídos do seu poder, existe de fato aquilo que a gente vem a chamar de um processo revolucionário. Porque a gente tem que lembrar aqui, pessoal, que a revolução ela é a mesma tanto na sociologia quanto na física. O que é uma revolução na física? É a inversão do polo. Aquilo que está em cima vai para baixo, o que estava para baixo vai para cima. É a mesma coisa, então, de uma revolução do ponto de vista social. Aquele setor do poder que mandava, agora cai por terra e não mais manda. E aquele setor que não mandava, agora detém os poderes políticos. E aí o que é que acontece nesse momento de rompimento com o poder absolutista, o poder autoritário? Vamos lembrar aqui, nós temos no nosso sistema democrático atual 3 poderes, não é? Judiciário, executivo e legislativo. Se a gente fosse fazer aqui um exercício de analogia, de comparação, o ato do rei de gerir, né, os atos de gestão, os atos executivos de um rei corresponderiam ao poder executivo. Os atos de instituição de legislações de um rei seriam os atos de legislação.
Naquele momento, a gente poderia dizer que o rei ele representava essencialmente o poder executivo. Claro que era um poder executivo que tinha um poder massivo, né? Todo o poder se canalizava nele. Mas a gente poderia dizer que, por analogia, o rei representaria um poder executivo naquele momento histórico. Então, na hora que existe um processo revolucionário que se instaura e derruba aquelas monarquias absolutistas e substitui o sistema político daquela localidade, o que acontece é que se passa a ter uma substituição do poder que manda. Ao exemplo da Revolução Francesa, o que se é instituído é um poder legislativo. Um poder legislativo que agora vai se sobrepor ao poder executivo. Antes o rei era o poder executivo e mandava em tudo. Então o que é que eles fazem? Não, corta o rei, literalmente, né? Corta a cabeça da galera. E aí se instaura um poder legislativo que diz, ó só, a gente não vai aqui atuar através de atos de gestão, não. Os gestores se manifestarão através de um processo democrático. Nós vamos fazer com que se ergam pessoas e figuras de liderança para regular e reger a sociedade e tal, gerenciar a sociedade. Mas essas gestões serão feitas a partir de atos legislativos. Então, olha só a concepção de poder como muda. Antes o poder estava nos atos de execução, né, os atos de gestão em si. Agora não, eles estão tendo a perspectiva de que o real poder não estará na execução, mas na lei que prevê como as coisas deverão ser executadas. Então eles se encarregam de tomar cabo do poder legislativo, ocupar esse campo do poder legislativo e acunhar as regras. É inclusive durante a Revolução Francesa que nós temos o nosso primeiro Código Civil, que é o Código Civil Napoleônico. São coisas que a gente vai estudar mais à frente, certo, galera? Isso faz parte de um conteúdo posterior nosso. Mas já serve aqui para a gente dar uma analisada sobre algumas questões. Então, o poder legislativo ele surge como essa grande figura de poder. E o poder legislativo, agora, ele canaliza todo o poder daquele Estado. Então a gente está aqui tendo uma série de mudanças de paradigma, certo, galera? Então a gente tem o Estado autoritário, o Machtstaat, ou Polizeistaat, né, o Estado de poder, o Estado de polícia, onde existia o autoritarismo que partia pela pessoa pela figura de mando e de gestão daqueles estados. E aí, conforme a história avança, começa a se ter a perspectiva de quê? Galera, não deveria existir um governo que não fosse também submetido às leis às quais nós somos submetidos. Lembra aquela frase que eu falei alguns minutos atrás? Quem vigia os vigilantes? Então, como é que a gente vai estar aqui sendo gerido por um Estado que é formado por pessoas, que também são pessoas corruptíveis, pessoas autoritárias, e essas pessoas, por sua vez, não são submetidas a legislação alguma. Então, como é que a gente pode fazer com que essas pessoas elas sirvam seus propósitos, elas sejam limitadas pelos seus cargos? Porque naquele momento do poder do Estado autoritário, né, o hobbesiano, o Estado de poder, não existia limite para o poder do Estado. Então, com a quebra das monarquias e finalizando aqui com a Revolução Francesa, a gente tem essa quebra de paradigma. A gente vai colocar agora o Estado como sendo subserviente às leis também, junto do povo. Então se cria a concepção de que, o povo está aqui sobre essa regência do poder estatal, né? Massa. Só que o Estado também estará subserviente a um regime, que será o das leis. A perspectiva era a seguinte, que se idealizava que o governo não deveria ser um governo constituído por homens, mas o governo deveria ser constituído de leis. A government of rule, a rule by law and not of men, seria a frase em inglês que fala disso. E essa perspectiva de amarrar o Estado à legislação garantia com que a população tivesse maiores seguranças com relação à sua situação de vida. Então a gente tem o marco inicial daquilo que a gente vem a chamar de segurança jurídica. Esse termo ele é um pouco complexo, a gente vai falar sobre ele de forma mais aprofundada, mas uma análise bem gramatical da própria expressão já revela o significado da segurança jurídica. A segurança jurídica é uma segurança dada à população por causa da existência da jurisdição, certo? Isso parece bem óbvio
e óbvio, a gente está só que, enfim, refazendo as palavras, mas vocês vão entender mais à frente. Qual é a lógica aqui de que a gente fala, de a gente falar de segurança jurídica quando a gente fala da proteção da legislação, inclusive em relação ao Estado? Olha só, galera, se a gente tem um Estado ou um regente, né, uma pessoa, um poder que manda na gente, se nós estamos subservientes a um regime desse tipo, e esse regime, por sua vez, não está subserviente a nenhuma outra legislação, ele não tem limites, correto? Então ele pode fazer o que quiser, o que bem entender. Então se a gente está vivendo em um Estado autoritário, então pode muito bem acontecer o momento onde o Estado decide, irmão, as regras mudaram. Agora, enfim, a gente entende que vocês não podem mais sair de casa. Por quê? Porque a gente não acha que é jogo que as pessoas saiam de casa. Assim, as pessoas usam muito azul, eu não gosto que exista azul nas ruas. Não tem motivo nenhum para as pessoas não saírem. Para acabar com as liberdades individuais de forma total. Porra, isso poderia acontecer no nosso estado atual, contemporâneo, 2020? Não. Toda decisão tem que ser fundamentada. Todo ato de gestão ele tem que ser legítimo, ele tem que obedecer à Constituição e ele também tem que ter uma fundamentação fatual, e jurídica e legislativa. É só vocês pensarem, por que esses atos de gestão precisam dessa justificativa? A necessidade deles precisarem dessa justificativa, a necessidade desses atos precisarem desse sentido, é que nós somos regidos por um regime que nos garante segurança jurídica. Se nós estivéssemos vivendo em um Estado autoritário, carente de segurança jurídica, o Estado não seria amarrado a nenhuma lógica legislativa, nenhuma lógica de regras. Ele poderia fazer o que bem entendesse, o que bem desse na telha. E aí com a perspectiva dessa nova formação estatal, de você ter um poder legislativo que agora comanda a situação, um poder legislativo que se impõe e diz, o próprio Estado vai estar sobre o mando das leis. Então o próprio Estado agora vai estar seguindo uma lógica de uma lógica legislativa, uma lógica que todas as pessoas vão poder compreender. Olha só, os atos de gestão agora, eles não mais podem ser arbitrários. Eles não podem ser agora desprovidos de uma lógica pré-existente. Eles agora devem obedecer obrigatoriamente a uma legislação vigente, que amarra também o Estado. Olha só, um exemplo disso. Nosso Estado que eu digo é nosso país, Brasil, ele tem previsões orçamentárias. Para quê? Para garantir que o poder público não gaste além da conta. Para garantir que o poder público não gaste dinheiro com coisas não necessárias ou com coisas que não sejam necessárias à população. Então, essas amarras que são feitas ao poder do Estado, que agora não é mais absoluto, são feitas pela legislação. Então, a gente ultrapassa o nosso caráter de um Estado de poder, um Estado de polícia, e a gente entra nas características do que a gente vem a chamar de um Estado legal. Não um Estado legal de um Estado massa, um Estado legal de um Estado legislativo. É um Estado que ele é pautado pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo agora que vai ter... ele vai ser o dono da bola e o dono do campo. Beleza? A gente que vai agora jogar no campo do Poder Legislativo. E agora a gente está subserviente a esse tipo de lógica. O Estado manda na gente, mas o Estado também deve obediência às leis. E isso nos fornece pela primeira vez na história isso que a gente vai chamar de segurança jurídica. E o que seria segurança jurídica, galera? Para dar um conceito para vocês. A gente pode dizer que a segurança jurídica é a segurança ou o fato de que as normas jurídicas sejam aplicadas a todos os casos e somente aqueles casos para os quais valem. O que isso quer dizer, galera? Olha só. O Estado, ele não pode intervir nas nossas liberdades se vocês descumprem uma regra social, certo? Se vocês cometem um crime que possa ser punido com a pena restritiva de liberdade. Se vocês cometem um crime, então o Estado não pode ir lá e, restringir sua liberdade, colocar você em uma prisão. Pode, não pode? O Estado tem esse poder. Agora, galera, o Estado, ele poderia fazer isso, restringir sua liberdade e colocar você na cadeia, sem você ter cometido o crime? Não. Então, revisitando a frase, as normas jurídicas serão aplicadas a todos os casos, e somente aqueles casos para os quais aqueles valem. Quer dizer o seguinte,
que o poder do Estado e o poder das normas, ele está ali existente a todo tempo. E ele pode ser aplicado quando for necessário. Mas ele só será aplicado, o poder do Estado, quando for possível. Então, essa é a diferença da gente viver em um Estado autoritário e um Estado que fornece segurança jurídica. Se a gente tivesse vivendo em um Estado autoritário, o Estado teria a possibilidade de utilizar esse poder dele, de restringir sua liberdade e usá-la em qualquer momento. Mas, vivendo em uma sociedade onde nos é garantida segurança jurídica, a segurança por meio da atuação do judiciário, então nós sabemos que o Estado, muito embora ele tenha dentro de si essa possibilidade, esse poder, ele só vai se manifestar caso seja possível. Eu tenho certeza absoluta que jamais minha liberdade individual será restringida dessa maneira. Eu nunca serei jogado num presídio sem eu ter feito nada, nenhum crime, por uma ordem arbitrária. Enquanto nós estivermos em um Estado democrático, isso não ocorrerá. Porque é isso que a segurança jurídica nos dá. A segurança jurídica, ela nos dá duas coisas. A ordem, mas também ela nos dá a liberdade. A segurança jurídica, ela garante a ordem, pois ela nos tolhe um pouco a liberdade. Lembrando que a gente cede um pouco de nossa liberdade para emprestar essa autoridade ao Estado. Mas nos é tirada esse pouco de liberdade para que, no espectro geral, o todo de nossa liberdade ou as principais de nossas liberdades sejam resguardadas. Porque na hora que você restringe pequenas coisas nas esferas individuais de cada um, você protege o todo coletivamente. A segurança jurídica, então, galera, ela garante que vocês tenham segurança de um direito, certo? A segurança de um direito. Se vocês têm o direito a uma série de coisas, vocês têm o direito à sua propriedade, o direito à sua liberdade, o direito à sua privacidade, o direito ao seu livre trânsito, o direito à sua agremiação. Vocês terão todos esses direitos protegidos, certo? Mas vocês terão proteção perante o direito. Você sabe que, muito embora exista a possibilidade de sua liberdade ser interferida pelo direito, por exemplo, porque o direito pode interferir no seu patrimônio na hora que ele lhe multa, ou na hora que ele lhe desapropria de um imóvel mediante um pagamento. Então você sabe que o direito e o Estado, eles têm esses poderes, mas eles não farão, porque essas hipóteses só ocorrerão, esses fatos só ocorrerão se as devidas hipóteses legais se cumprirem. Eu sei que o Estado nunca vai desapropriar o meu apartamento desde que não exista um motivo para a desapropriação de todo o prédio. E desde que não exista também a possibilidade de... Perdão. Eu sei que eles não vão desapropriar meu imóvel e me deixar no olho da rua. Porque eu sei que para isso acontecer, precisa ter uma motivação. E precisa ter também uma justa recompensa pela desapropriação. Então, muito embora eu saiba que o Estado ele tem esses poderes, eu sei que ele não vai utilizá-los. Ele só os utilizaria se existisse a possibilidade prevista em lei para a ocorrência daquelas hipóteses. Então, a segurança jurídica, ela nos é dada quando a gente tem uma possibilidade de prever os atos de gestão. Vocês acham que é justo uma pessoa ser punida por um crime que você ainda não cometeu? Olha só, se você faz uma conduta agora. Eu estou usando uma camisa de banda, uma camisa, enfim, de uma banda de hardcore. Imagine que daqui a 2 meses se torna crime utilizar esse tipo de vestimenta, esse tipo de indumentária. Seria justo eu, então, ser preso pelo fato de que eu cometi esse crime 2 meses antes da legislação entrar em vigência, entrar em vigor? Não. Eu só posso ser punido quando eu cometo um crime que já é previsto em lei. Por que isso? Porque, eu vivo em um Estado que me fornece segurança jurídica, então eu tenho um caráter de previsibilidade. Eu sei que se alguma conduta for vir a ser considerada como um crime, eu vou poder acompanhar o processo legislativo dessa transformação legislativa e eu vou poder me habituar a essa nova realidade, para que eu não incida na conduta criminosa no futuro. Isso é a possibilidade de mudança que é dada à sociedade. Mas imagine só se a gente estivesse vivenciando em um Estado autoritário, onde
uma legislação que surge agora pudesse nos punir por atos pretéritos, onde a gente nem tinha conhecimento que eles poderiam vir a ser punidos no futuro, ou considerados como infrações ou como algo equivocado. Então, a segurança jurídica, ela é essa base que é dada à sociedade de que os poderes estatais, jurídicos e os poderes das normas jamais ultrapassarão um determinado limite, certo? Então a gente poderia considerar o seguinte, galera, que a segurança jurídica, ela tem 3 características básicas. A segurança jurídica, ela é geral, ela é taxativa e ela é não retroativa, certo? O que seria isso, galera? Um sistema jurídico quando tem segurança jurídica dada à população, ela tem que ter obrigatoriamente essas 3 características. O que seriam elas? Primeiro, generalidade. O que significa isso? Significa dizer que as normas daquele ordenamento jurídico são para todas. Em um Estado autoritário, onde não existisse segurança jurídica, a gente poderia ter uma série de normas que seriam só para determinado segmento da sociedade e outras que seriam para outro. Vamos lembrar aqui, pessoal, de um Estado que se tornou autoritário, a Alemanha, da década de 40, na Segunda Guerra Mundial. Na hora que você tem uma legislação que é especificamente para uma população, para tratá-la de uma forma diferente e de forma pior, como o que eram os judeus ou as outras minorias, como os ciganos, população LGBT e tudo mais. Então, na hora que surge esse tipo de legislação, essa é uma legislação que é tipicamente de um Estado autoritário e que ela carece de segurança jurídica, pois você vai estar utilizando normas que não são gerais, não são para toda a população. Bem como a segurança jurídica, ela garante taxatividade. O que seria isso? Taxatividade, galera, quer dizer que essa norma está escrita em algum lugar. Existe um grande princípio do nosso direito que é o seguinte: você não pode alegar desconhecimento da lei. Você não pode cometer um crime e dizer, eu não sabia que era crime porque eu, na verdade, não conhecia a lei. Sabe por que você não pode dizer isso? Porque a lei está lá para todo mundo conhecê-la. Qualquer legislação, ela é acessível em qualquer plataforma, certo? Seja uma plataforma analógica, como um livro, ou uma plataforma virtual, como um sítio eletrônico, um site. Toda a legislação está lá para a gente consultar e para a gente se informar a respeito dela, beleza? Então, não existe essa desculpa. Por isso, então, ela tem essa característica de taxatividade. E para que essa taxatividade? Porque é necessário que a gente tenha a possibilidade de conhecer todas as regras que nos cercam. Se vocês querem se tornar, por exemplo, seguir qualquer carreira profissional, certo? Vocês vão querer ser, entrar no setor de automobilismo, massa? Vocês podem, então, pesquisar todas as legislações a respeito de automobilismo para saber os seus direitos e deveres. É impossível no nosso sistema que você vá entrar no setor automobilístico e você fique, todo dia surge uma lei nova nessa seara, nesse campo de trabalho que eu estou. É impossível você conhecer todas as normas, porque aqui é diferente e acolá é diferente e Instituto X não respeita esse tipo de questão. Isso não existe. Certo? A lei é taxativa, as normas são taxativas, elas estão escritas em algum lugar para que você possa consultá-las, para que você possa, de forma pretérita, se educar em relação a elas e se precaver e se preparar para aquele mundo onde você vai entrar, certo? Então a taxatividade das normas dá a você a possibilidade de que você não será surpreendido por uma legislação invisível que estava em algum lugar que não estava escrito, certo? Todas as normas elas estão livres e disponíveis para consultas. Caso elas estejam indisponíveis para conhecimento, então elas são ilícitas, certo? E, mais uma vez, viver dentro de um Estado que é regido por esse esquema de regras, onde existe a obrigatoriedade na taxatividade das leis, essa é uma das demonstrações de segurança jurídica. E por fim, mas não menos importante, uma que a gente já mencionou há pouco, que é a não retroatividade. Uma característica essencial da segurança jurídica é que ela não haja para trás. Porque a gente já falou aqui que o direito ele é uma forma é um mecanismo de defesa da sociedade e de manutenção da sociedade. E faz parte da manutenção da sociedade a sua evolução, o seu andar para frente. A gente já viu aqui alguns exemplos de mudanças jurídicas legislativas, né? A gente até tratou de uma dessas mudanças na nossa atividade. Então, para que a sociedade ela possa evoluir junto, ela tem que ter uma possibilidade de adequar-se àquelas novas normas. Então a lei, salvo
caso essa retroatividade seja em benefício da pessoa, ela não retroage. Nenhuma lei vai retroagir de maneira a piorar a vida de ninguém, certo? É impossível que isso ocorra. Faz parte das características de segurança jurídica. Então, essas 3 características são essenciais. A gente, para estar num contexto onde a segurança jurídica nos é garantida, nós temos que estar num contexto onde as normas elas são gerais, são para todos, certo? Elas são taxativas, elas estão escritas em algum lugar para que nós possamos nos cientificar a respeito delas e nós possamos prever como aquele ordenamento jurídico se comporta. Nós não seremos surpreendidos por uma legislação que caiu no nosso colo sem a gente ter conseguido dialogar a respeito e travar as lutas necessárias. É por isso que existe o processo legislativo, inclusive, para que a gente possa observar o caminhar dessa legislação, que ela possa obedecer todos os trâmites democráticos. E ela tem que ser não retroativa, para que a gente possa nos adequar às novas realidades que são impostas pelas novas normas, certo? Então, a segurança jurídica, galera, é uma característica essencial para a formação daquilo que a gente vem a conceber como Estado democrático de direito. Mas não tão somente elas, certo? Porque imaginem vocês, se a gente está num Estado legislativo, que é um Estado legal, onde já existe a segurança jurídica, né, porque o Estado já está subserviente a essas regras, mas imagine que as críticas que eu levantei sobre o Poder Executivo, de serem pessoas passíveis de autoritarismo e passíveis de corrupção, bem, a gente poderia fazer essas mesmas críticas para o Legislativo, não é? Imagine se o Legislativo começa a cunhar regras que são desumanas. E a gente sabe que isso já aconteceu. Não quero aqui me repetir no exemplo do Holocausto, mas sim, em um Estado legislativo, qual instrumento a gente pode utilizar se o legislador se torna o monstruoso? Como é que a gente nos defende deles? E isso a gente vai ver mais à frente. Massa, galera? Boa noite, bom dia e boa tarde a todos e todas, que vocês fiquem bem.